Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando o modernismo. Nós vamos ver o Brasil de 1930 a 1945 e vamos ver um pouco sobre a prosa. Na aula passada nós estudamos um pouco sobre a poesia, agora chegou a vez da prosa. Não vai dar para a gente ver todos os autores, né? Mas na próxima aula, mesmo que seja online, nós estaremos vendo os outros autores, certo? Então vamos iniciar aqui. Modernismo, prosa. Ele iniciou em 1930 e foi até 1945, como eu já falei no início para vocês. A principal característica nesse momento, o momento que nós estamos estudando, é o regionalismo, certo? O destaque para o romance do Nordeste. Migrantes trabalhadores de eito, beatos, coronéis, senhores de engenho, cangaceiros e tantos outros entraram nas páginas de ficção na condição de protagonista. O que acontece aqui, gente? Na literatura, nós estávamos acostumados a ver pessoas de alta classe, né? E nessa parte aqui, no modernismo, nós vemos em destaque as pessoas do dia a dia, pessoas comuns, trabalhadores, beatos, pessoas cangaceiros. Então, a gente vê aqui em destaque o Nordeste, né? Personagens do Nordeste destacado na literatura brasileira. Em 1926, o Centro Regionalista do Nordeste lança o Manifesto Regionalista. E o que foi isso? Vamos ver aqui. O manifesto procurava desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste dentro dos novos valores modernistas. Isso era o que o manifesto procurava fazer, né? Desenvolver o sentimento de unidade, unir o Nordeste dentro dos novos valores modernistas, que estava agora com a ideia do regionalismo. A proposta era trabalhar em prol dos interesses da região nos seus aspectos diversos, sociais, econômicos e culturais. E é isso que nós vemos na parte escrita, né, desse momento que nós estamos vivendo, em que nós vivemos, em que foi vivido na literatura, o modernismo. Nós vemos que a parte social, a parte econômica, a parte cultural, ela foi muito bem trabalhada e nós conseguimos notar isso em todos os escritos. Principalmente, mais à frente, nós vamos ver um pouco sobre Graciliano Ramos, quando ele fala sobre as questões sociais, as questões econômicas e culturais. Não só ele, como vários escritores dessa época que também mostraram o interesse e a preocupação nessa área, ok? Nós vemos também uma busca incessante, numa busca incessante do brasileiro, o regionalismo ganha uma importância até então não alcançada em nossa literatura. Então aqui, gente, nós vemos que o brasileiro ele foi valorizado. Nessa parte da escrita do modernismo, nós vemos a valorização do brasileiro, que até o momento nunca tinha sido alcançada. E nós podemos destacar de forma especial os escritores nordestinos. Nós vamos ver que a maioria dessa época era nordestino, tá? Então eles destacavam isso, o regionalismo, destacavam o Nordeste, os personagens nordestinos, a questão social, a questão política, a questão econômica da época, os preconceitos, tudo que envolvia o Nordeste, os personagens do Nordeste que acabam não sendo personagens, né? Acabam sendo pessoas reais que eles pegaram e colocaram nas páginas de ficção, colocaram em seus textos. Então há um destaque aqui especial para os escritores nordestinos, porque eles chamaram muita atenção com seus escritos, até hoje são muito característicos e muito importantes para a literatura brasileira. Alguns outros temas abordados. Alguns temas que foram abordados ainda dentro do regionalismo, mas todos os temas que foram abordados. Vamos ver alguns aqui. Nas regiões de cana, a decadência do banguês e engenhos, devorados pelas modernas usinas. Esse é um dos temas tratados nessa época do modernismo. O poder político nas mãos de interventores, as constantes secas, o intenso movimento migratório, a miséria e a fome. Tudo isso é muito destacado nesse momento em que nós estamos estudando do modernismo. Certo, gente? Vamos continuar. Agora vamos ver os principais autores. Nós vamos ver dois hoje.
A primeira é a Raquel de Queiroz. Tenho certeza que vocês já ouviram falar na Raquel de Queiroz, mesmo que não tenha lido nenhum texto dela, mas com certeza já ouviram falar, porque ela é uma autora muito conhecida. Vamos ler um pouquinho sobre ela. Raquel de Queiroz escreveu durante mais de meio século, e suas obras, a depender da época, apresentam algumas características que podem ser ressaltadas. No começo da carreira da escritora, principalmente no romance inaugural O 15, nota-se uma forte tendência modernista regionalista, que é o que nós acabamos de falar aqui, né? Ou seja, a autora denuncia em seu romance a seca, a miséria e a sujeição dos mais pobres diante da ganância dos ricos. Como eu falei para vocês, essa é uma das maiores características desse momento do modernismo, né? O regionalismo, a denúncia social, a denúncia econômica, a denúncia cultural, tudo que acontecia no Nordeste. Então ela deixa claro no texto dela essa denúncia, no seu romance, sobre a seca, sobre a miséria, sobre a sujeição, sobre o pobre, né? Então ela destaca bastante isso. A obra, inclusive, traz traços autobiográficos, já que a autora também se retirou com sua família do Ceará para o Rio de Janeiro durante a forte seca que assolou o Nordeste brasileiro no ano de 1915. Então, nos textos dela, nós sempre veremos, principalmente nessa época, né? Os textos que ela escreveu nessa época. Essas marcas da seca, da cultura nordestina, da economia nordestina, principalmente nesse que foi o marco assim no modernismo dessa escritora Raquel de Queiroz, certo? E ela é nordestina, como eu falei para vocês, né, que os escritores nordestinos têm um destaque especial nesse momento. Eu trouxe um pedacinho aqui do 15, que é um resumo, para a gente ver um pouquinho sobre como era esse texto, esse livro. O 15, de 1930, é uma narrativa que conta a trajetória de Chico Bento e sua família. O protagonista, demitido de seu emprego de vaqueiro devido à seca de 1915, vê-se obrigado a migrar em busca de condições melhores. Durante o romance, a família passa por diversas penúrias, enfrentando a miséria e a privação para chegar até o Recife. Apesar de chegarem ao destino almejado, a família não encontra condições de vida na região, e no final do romance os sobreviventes da jornada migram para São Paulo, para se tornarem mais uma família de imigrantes na capital paulista. Então aqui, como eu falei para vocês, ela está falando sobre a seca e sobre as consequências dessa seca, né? A seca, a miséria, a questão de que os pobres tinham que se sujeitar para poder viver, né? Porque ele perdeu o emprego, precisou se mudar, então tinha que viver se adaptando de acordo com a época em que eles viviam. Então aqui é uma denúncia dela realmente sobre a seca e sobre a miséria em que as pessoas viviam. Então está aqui Raquel de Queiroz, uma autora muito importante, certo? Agora vamos ver um pouquinho sobre Jorge Amado. Jorge Amado e suas características literárias. Apesar de seu envolvimento político, o nome de Jorge Amado ficou marcado na história brasileira como escritor. Sua habilidade com as palavras o credenciam como um dos maiores nomes da segunda fase do modernismo brasileiro. Entre as principais características de suas obras estão a forte presença de características regionalistas, por isso que ele está envolvido nessa época aqui do modernismo, porque nós vemos as características regionalistas nos escritos dele. Salientava as classes mais baixas, dando pouco destaque às elites. Retrato de costumes e festejos populares, linguagem simples, coloquial e popular, e aliava lirismo ao documento e dotado de crítica social, certo? Então essa é algumas das características de Jorge Amado. Alguns críticos literários, eles compartimentam, eles dividem a obra de Jorge Amado da seguinte forma. Primeiro, romances proletários. O que era que tinha nesses romances? Retratam a vida urbana em Salvador com forte coloração social, como é o caso das obras Suor, O País do Carnaval e Capitães de Areia. Ciclo do Cacau. Seus temas são as fazendas de cacau de Ilhéus e Itabuna, a exploração do trabalhador rural e os exportadores, a nova força econômica da região. Quais são as obras dessa época?
Cacau, Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Pertence a esse ciclo. E o último ciclo, Depoimentos Líricos e Crônicas de Costumes. Essa fase, iniciada com Jabiabá e Mar Morto, se consolidaria com Gabriela Cravo e Canela. Com certeza vocês já ouviram falar dessa obra Gabriela Cravo e Canela, que ela foi adaptada para novela, para série, então bem conhecida. Estende-se às últimas produções do autor, certo? Então esse é Jorge Amado e ele foi muito importante também para esse momento do modernismo. Então isso é o que nós veremos hoje, certo? Vocês vão relembrar, reestudar tudo pelo livro de vocês e vão responder às atividades propostas, ok? Até a próxima!